Efraim estava exultante de felicidade com o nascimento de sua irmãzinha Esther, que ele falava fundo ao coração. Ele abraçava aquele bebê com extremos de paixão, sem saber explicar a causa daquele amor profundo. Criticava-se a si mesmo pelo desdém que sentia pelos irmãos mais jovens, um pouco mais jovens que ele, até uma certa ponta de azedume. A família Zacarias vivia em ampla casa, bela, construída na encosta de Monte Rochoso. O dono da família construíra o seu escritório no último cômodo e aproveitara as fendas da rocha, onde construíra os seus cofres para a guarda do ouro dos seus tesouros. Uma outra fenda, bem mais dilatada, permitia um caminho até o exterior da casa, pelos fundos, que ele, o dono da casa, utilizava às vezes quando queria sair discretamente ou chegava em horários menos apropriados. Zacarias era um homem próprio, possuía relativa fortuna, era um comerciante antigo que viajava até regiões distantes, promovendo negócios rentáveis. Tinha ele uma afinidade muito grande com o seu filho mais velho, Efraim, que mostrara desde cedo propensão aos negócios. Quando Zacarias reunia os amigos em sua casa, todos comerciantes como ele, Efraim ficava a deleitar-se ouvindo as conversas entre aqueles homens de negócio, bebendo informações para ampliar sua cultura. Foi justo nessa época que surgiu a notícia de um novo profeta nazareno que pregava uma nova doutrina e produzia extraordinários feitos, curando a muitos. A família de Efraim recebeu a notícia com indiferença, amodorrados nas mordomias da fortuna. Sabiam que aquele povo sofrido, abandonado pelas autoridades, tanto judaicas quanto romanas, esperavam a vinda de um profeta, um Messias, que os ajudasse na dificuldade, que eram muitas. No dia seguinte, imediato à última reunião de amigos, Zacarias preparou os camelos, os jumentos, carregados com as mercadorias de comércio, servido por um grupo de serviçais e conduzido por uma escolta armada. Zacarias ganhou a estrada para viajar às regiões distantes, promoveu grandes negócios, ganhou muito dinheiro e, na volta, buscou uma hospedaria na entrada de Magdala, onde habitualmente se hospedava. Liberou os empregados e esses ganharam logo a cidade de Magdala, tradicional nas casas de diversão noturna. Eram os lupanares, eram as mesas de jogos, as saunas, os banhos, as mesas fartas e jovens muito belas.
conhecer a casa de Maria, que era um amplo estabelecimento cercado de jardins, onde havia todo o mundanismo, as mesas fartas, os jogos de azar, os banhos e o elemento feminino. Zacarias, cansado da viagem, preferiu apenas o banho e um lauto jantar regado a licores finos. Na saída, despediu-se de Maria e ficou encantado com a beleza daquela mulher, raramente vista em algum lugar, e pôde entender por que homens endinheirados vinham de muito longe para gastar verdadeiras fortunas no estabelecimento daquela bela mulher. Zacarias chegou da hospedaria tonto de sono, cansadíssimo, e se dirigiu ao leito para dormir. Dormiu feito uma pedra. Levantou-se muito cedo no dia seguinte, carregaram os camelos e os jumentos, e toda a equipe ganhou a estrada em direção a Jerusalém. Chegando próximo à capital do país, Zacarias fez uma pausa, uma meia parada em frente a um casebre misérrimo, e dali saiu um mendigo portador de 2 defeitos físicos. Tinha a mão direita encarquilhada e coxeava da perna direita. Zacarias deu-lhe um saco de alimentos e algumas moedas, que o mendigo agradeceu efusivamente, porque se sentia protegido por aquele homem rico. Zacarias chegou em casa, despachou as mercadorias para os seus depósitos, pagou todas as contas, todos os compromissos com os empregados, sentou-se no escritório para fazer a sua escrita, o relatório de viagem, a contabilidade de seus negócios, mas ele não se sentia bem. Alguma coisa não ia bem com Zacarias. E assim, ele chamou o filho mais velho, Efraim, e deu a ele diversos encargos, porque ele não se sentia bem. Então Efraim, que estava se preparando para os negócios, recebia aqueles compromissos com entusiasmo, e ganhava a rua com os seus animais, entregando mercadorias, recebendo valores, fazendo pagamentos, feliz da vida. Ele tinha por hábito levar os seus 2 irmãos menores, que eram muito eficientes para comer, mas inexperientes em quaisquer atividades, que sempre faziam mal feito, com péssima qualidade. Mas Efraim insistia, tentando preparar os irmãos para um futuro promissor. Zacarias foi piorando. Passavam-se os dias. Apareceram manchas violáceas no seu corpo. Não passaram muitos tempos e também a sua esposa e a sua filha Esther começaram a apresentar manchas violáceas no corpo. Deu-se um alarme. O que estaria acontecendo? Efraim, assustado, jovem ainda, lembrou-se da religião e procurou a autoridade religiosa para expor o problema. O clérigo ouviu e suspeitou do que estaria acontecendo no lar de Zacarias. Graçava na região uma verdadeira epidemia de lepra. Ele desconfiava que era o caso, mas não tinha certeza e foi procurar um segundo clérigo, que era experiente na área, e examinaram Zacarias, a esposa e a filha. E o diagnóstico seco foi fulminante: lepra. E as instruções do poder militar dominante, que era Roma,
Roma e das autoridades judaicas em função da epidemia de lepra que graçava na região, era incendiar a casa, confiscar os bens e mandar os doentes para o Vale dos Imundos. Ali era fé. Então Zacarias, velho conhecedor do ser humano, bom negociante, disse, mas espera um pouco. Aqui nós temos 6 pessoas. 3 estão doentes, 3 estão sadias. Então, que se transfiram para o Vale dos Leprosos, os doentes, eu, a mulher e a filha. E os 3 filhos aqui fiquem cuidando da casa e todas as coisas. Os clérigos ficaram assim, tanto confusos. Zacarias abriu uma gaveta, tirou uma caixinha e dela tirou 2 barras de ouro e entregou uma a cada clérigo como um humilde donativo para os seus trabalhos clericais. Os clérigos sorriram e logo aceitaram a proposta de Zacarias. Ele iria com a esposa e a filha com nomes fictícios para o Vale dos Imundos, mas seria informado a todos de que eles adquiriram terras distantes e que lá iam cultivar o trigo. Os homens aceitaram. Efraim ficou revoltado, porque fora pedir ajuda na religião e acabava de ser roubado. Então ficou remoendo uma revolta, mas a autoridade paterna tinha que ser respeitada. A peso de ouro e subornos, lá no vale foi construído um ambiente sem luxo, mas com o mínimo de recursos para uma vida decente. E antes de se transferir para o vale, Zacarias mandou chamar aquele mendigo coxo e o apresentou ao filho como um protegido. A partir dali, uma vez por semana, o mendigo iria ao vale com um jumento, levando as necessidades de alimentação e algum conforto. Seria o elo de ligação entre a família e aqueles doentes internados no vale. Efraim passou a um trabalho difícil. Tinha que conduzir 2 irmãos muito difíceis, improdutivos, não amigos, dos trabalhos que deveria fazer. E conseguia fazer viagens talvez mais vantajosas do que as de Zacarias. E um certo dia, Efraim está na sua mesa de trabalho, contabilizando os resultados da última viagem. A sua mão esquerda, não notou, ele bateu na candeia que iluminava a mesa, ele quase derrubou a candeia. Ele tomou um susto, não sentia nada. Então ele resolveu examinar a mão. Havia uma pequena queimadura causada pela candeia, mas ele não sentia absolutamente nada. Tocou toda a mão, estava insensibilizada. Zacarias estava no vale em franco processo de lepra. Efraim sentiu que estava contaminado. No dia seguinte, trocando, ao terminar a noite, o manto, notou que o seu corpo apresentava algumas pequenas manchas violáceas, denunciando a presença da lepra. Não se assustou. Agora tratarei o assunto de forma diferente. Tomou uma série de providências esperando o pior. Chamou os irmãos e a eles transferiu todo o encargo externo. A partir de agora, eu serei o cérebro, serei a contabilidade, serei as finanças aqui desse escritório. E vocês irão ganhar o mundo e fazer os negócios da família. Os moços receberam com grande felicidade, porque adoravam viajar para não fazer coisa nenhuma. Então, Zacarias chamou
Efraim chamou um carpinteiro eficiente e mandou construir lacres na pesada porta pela parte de dentro, de tal forma que ele poderia sair, mas ninguém poderia entrar sem a sua autorização. E o carpinteiro fez um pequeno corte na porta e fez uma portinhola para que Efraim pudesse tratar com quem o procurasse. E passavam os dias. E Efraim trancara-se e os seus irmãos ganharam o mundo. Mas, ganhando o mundo, começaram a fazer maus negócios e, em lugar de lucros, traziam prejuízos. E, sem conversar com o irmão, pegaram as finas mercadorias existentes nos depósitos e começaram a vender a preços vis, fazendo um prejuízo e um rombo enorme. Com o tempo, os dois moços transformaram as viagens não mais em negócios, mas em belas noitadas de jogos e mundanismos nos cabarés de Magdala, aumentando rombos que eram cobertos com as mercadorias dos depósitos. Com o tempo, as mercadorias cessaram, acabaram. Então eles resolveram pressionar Efraim e pediram que fosse feita a partilha da herança, já que seus pais grotescamente denominaram de mortos-vivos. Efraim ficou profundamente magoado, mas sentiu a necessidade de concordar. Os moços estavam se tornando agressivos e cada vez mais exigentes. Então Efraim destinou a um os depósitos com as mercadorias, sinceramente já não existiam, e as terras que a família possuía. Os dois jovens se contentaram provisoriamente, a título precário, com o que receberam. Venderam as terras e venderam os depósitos vazios, e com o dinheiro pagaram a credores perigosos que ameaçavam as suas vidas. E os moços continuaram uma vida dissoluta de orgias. E Efraim sentiu que precisava se defender. A coisa caminhava perigosamente. E os dois moços pressionavam Efraim para repartir os tesouros que supunham existir naquele escritório trancado. E perguntaram ao irmão: aí existem tesouros? Respondeu ele: temos um resto de dinheiro que eu mantenho a casa com ele, mas está no fim, é só o que temos. Os moços se retiraram revoltados, achando que estavam sendo ludibriados, e foram imaginar o que fazer para chegar ao acesso dos tesouros escondidos no escritório. Como eram curtos de inteligência, procuraram aqueles dois clérigos que já haviam roubado a família e expôs a eles, a seu modo, que naquele quarto de escritório existia uma fortuna, muito ouro. Os clérigos arregalaram os olhos e mandaram que os jovens despachassem todas as pessoas, todos os empregados da casa que estariam sob a ameaça da lepra. E planejaram um golpe contra a pessoa de Efraim. O mendigo procurou Efraim, dizendo que estava de partida para o vale e se ele tinha alguma coisa. Efraim lembrou-se de uma cesta de pão muito em voga na época, que o seu pai usava nas viagens, e que tinha um fundo falso, e que várias vezes fora roubado em pequenos valores na bolsa, porque os valores pesados estavam escondidos
na cesta de pão, que era muito comum e que ninguém haveria de considerar existir ouro numa cesta de pão. Então, Efraim estabeleceu uma regra ao mendigo, que a partir dali só o procurasse através daquela passagem secreta que ele ensinou. Então o mendigo levou a cesta de pão com as mercadorias. Estava lançada a sorte. Ele colocara 3 barrinhas de ouro na cesta de pão para ver o que aconteceria. Seria roubado na estrada? Chegaria na mão do seu pai? Seu pai entenderia a mensagem? 2 dias depois, o mendigo voltou com o recado de Zacarias, que tinha gostado imensamente dos pães e que ele fizesse outras remessas. Quando o mendigo se retirou, Zacarias abriu um fundo falso e o seu pai havia retirado as barras de ouro. Então, Efraim estava preparado para começar a transferir o tesouro para o vale, porque sabia que a qualquer momento os seus irmãos fariam um ataque violento e fulminante. Ele tinha agora que contar com o tempo, que o tempo o ajudasse. Então, teve algumas ideias. Com habilidade, tornou a cestinha de pão maior. Em lugar de 3 barras de ouro, ele pôde mandar 6. Mandou que o mendigo comprasse mais um muar novo e forte. E que as viagens, em lugar de uma semana, seriam 3 por semana. E dessa forma, Efraim conseguiu enviar grande parte do tesouro para o Vale dos Imundos. Mas existia um silêncio do lado de fora. A casa estava vazia. Ele notava que isso era um estratagema dos irmãos para invadir o escritório. Abriu uma nesguinha da portinhola à noite e viu que havia um movimento de 4 homens e que depois se retiraram. Ele abriu a porta, foi ao depósito da casa e retirou sandálias e mantos de luxo que lá existiam, trouxe para o escritório e trancou novamente. Não havia mais tempo a perder. Retirou os tesouros dos cofres e embrulhou em sacos de farinha rústicos, para não chamar a atenção. O mendigo apareceu e ele mandou que preparassem as mulas, porque faria uma viagem inesperada à noite. O mendigo disse que não. Quem viaja à noite está escondendo alguma coisa e seriam atacados. E que eles deveriam, Efraim, viajar de dorso nu para exibir todas as chagas que infestavam seu peito e suas costas, portando um sino como mandava a lei. Leprosos, e todos se afastavam. Todos tinham horror da lepra. Tinham e têm. Então, prepararam os animais e esperavam raiar o dia. E, de repente, Efraim viu que a casa, os 4 homens se movimentavam. Então, preparou tudo, acertou com o mendigo e saiu pelos fundos, levando todo o tesouro que ainda existia. Antes de se retirar, puxou um caibro e as pedras rolaram, selando a passagem secreta. Na porta de Efraim, gritou um dos clérigos: abre para inspeção do Estado. Silêncio. Não resistir, porque será degolado. A casa será incendiada. Silêncio. Aí tentaram com os 4 homens com um toro de árvore derrubar a porta, que era muito robusta, e não conseguiram. Então trouxeram galhos, grande quantidade de palha, azeite, combustível, derramaram sobre aquela madeira
e atearam fogo. As chamas subiram violentas. A porta enfraqueceu e eles, com o toro da árvore, conseguiram derrubar a porta. E entraram no escritório e começaram a revirar tudo, derrubaram os móveis, derrubou a candeia de azeite que aumentou o incêndio e procuravam avidamente por ouro. E não previram que aquelas chamas atingiram o teto, que era feito de uma treliça vegetal, que rapidamente se incendiou, e a casa, em alguns instantes, era uma labareda só. Os homens ficaram sem rota de fuga, presos no escritório, ainda com um pano, procurando os tesouros que não achavam, mesmo porque já não existiam. Os gases, a falta de oxigênio, a temperatura violenta fez com que os 4 homens desmaiassem e morressem terrivelmente queimados. Lá da estrada, Efraim e o mendigo viam a casa em chamas. Chegaram ao Vale dos Leprosos e foram recebidos por Zacarias, a mãe e a irmã, em expressões de felicidade que o verbo não diz. Efraim abraçou Esther, estava mudada. Aquela menina louçã de outros tempos era uma sombra do que foi. Seu pai emagrecido, sua mãe muito doente. Então o mendigo desatrelou os animais, deu alimento e foi descansar junto com os animais. Pai e filho sentaram-se numa pedra e, numa conversa longa, puderam se entender sobre tudo o que tinha acontecido. E o mendigo, que antes era um defeituoso físico, veio para junto da conversa e mostrou a mão restaurada, levantou a túnica e mostrou que não coxeava mais. E Zacarias perguntou: mas como foi isso? Senhor, eu fui curado por Jesus e vi os leprosos serem cuidados por Jesus. Vamos procurar o Senhor, Ele há de nos curar a todos. Marcaram para 3 dias depois pegarem as estradas em direção aos caminhos do Cristo. Efraim tinha trazido túnicas novas e bonitas, sandálias, capuzes finos, e dessa forma eles ficariam disfarçados e poderiam caminhar pelas estradas sem que se suspeitassem que eram leprosos. E saíram em busca do Cristo. Mas não sabiam eles que Jesus estava sendo crucificado naquele dia e que todos o haviam abandonado, os apóstolos tinham se escondido e a única que suportara toda a situação foi Maria de Magdala, aquela que abandonou aquele negócio do mundo para se dedicar ao Cristo, porque Jesus expulsou dela os 7 demônios que a perseguiam e ela se tornou cristã. Jesus foi crucificado e no dia seguinte Maria de Magdala viu sair da rocha um homem e ela reconheceu Jesus. Ele disse: Maria, não me toque, ainda não subi ao Pai. Vá e avise os nossos irmãos da minha ressurreição. Maria procurou os apóstolos e foi recebida com ceticismo, com desprezo. Mas como? Nós somos os apóstolos e ele vai se apresentar a uma meretriz. Maria saiu dali extremamente chocada e resolveu procurar Pedro. E foi lá falar com Pedro. Pedro, eu quero ser boa, Pedro. Ajuda-me. Não posso, Maria. Maria, eu vou para Roma. Leva-me contigo, Pedro. Não posso, Maria. Mas por que, Pedro? Maria, o evangelho é jovem, pede sacrifício.
Eu sou homem, tenho um espinho na carne, e tu és mulher, Maria. O punhal enfiado no coração de Maria teria doído menos. Ela queria se reformar. Precisava de amparo e não podia. Preferia a morte a voltar a Magdala e reassumir os seus negócios. Então Maria saiu pela estrada com o coração sangrando e um dilúvio de lágrimas. E de repente ela ouviu uma voz: tem de bom ânimo. Ela, entre milhões de vozes, reconheceria a voz de Jesus, e quando olhou, enxugou as lágrimas, e estava o mestre à sua frente. Ele disse: não me toque, Maria. Já já começa a tua missão celeste, Maria. Ela olhou para todo lado e era um deserto. E de repente ela viu homens com túnicas brancas liriais que aproximaram e perguntaram: mulher, onde está Jesus? Nós queremos falar com Jesus, queremos ser curados. Impossível. Como impossível? Aí tiraram uma moeda de ouro, podemos pagar. E Maria completou: mataram Jesus. Oh! Aqueles homens socavam as próprias cabeças, rolavam pelo chão espumando em extremo sofrimento, porque sonhavam, tinham dinheiro para pagar e sonhavam com a liberdade da enfermidade, queriam a cura. E depois dos momentos cruciantes do impacto, prepararam-se para voltar para o vale. Maria disse: esperai. Não é somente os bens materiais que Jesus tem a nos dar. Antes de curar corpos, ele cura almas enfermas, como curou a mim. Maria era muito conhecida e muito bela, mas aqueles homens e mulheres eram tão sofredores que não rejeitavam aquela meretriz arrependida. E Maria começou a falar-lhes de Jesus. Mas não era só o verbo de Maria. Uma força celeste atravessava o seu coração e causava quase um êxtase naqueles ouvintes. E ela lhes falou do Cristo, das bem-aventuranças, dos conselhos inovidáveis de Jesus durante bastante tempo. Então eles estavam profundamente tocados. Zacarias falou: mulher, vamos construir aqui mesmo uma casa para falarmos de Jesus. E Maria, inspirada: não, Senhor. Por que não me convidais, não me levais para o vale dos leprosos? E eles olharam estupefactos. Como levar aquela mulher linda e sadia para o meio de enfermos graves? Maria parecia que ler seus pensamentos: não temais por mim. Elevaram Maria. E como tinham tesouros, construíram um lugar para Maria morar, construíram um espaço para o primeiro núcleo do cristianismo naquela região. E Maria tornou-se a enfermeira, a médica, a terapeuta, a amiga, a irmã, a mãe de todos aqueles sofredores que lhe procuravam. E as suas mãos pareciam mágicas. O mendigo trouxe de Jerusalém os rústicos materiais de enfermagem da época. E Maria trabalhou anos, até que um dia, olhando o seu corpo, as manchas violáceas surgiram. O núcleo estava estabelecido, ela passou as atividades para as pessoas mais dedicadas, amorosas e cristãs. E tempos depois, Maria deixava a terra para ser recebida no mundo espiritual por entidades angélicas refertas de luz, num sublime jardim, vendo ao fundo a figura de Jesus.
Então Maria caminhou diante do Senhor, que a abraçou. Aquela que no fundo de um abismo de opróbrio alçava-se a maior das vitórias, que é a vitória do Espírito sobre a matéria e suas paixões. E Jesus conduziu Maria para as esferas superiores, e as suas lágrimas transformavam-se em diamantes de luz para enfeitar as estrelas. Que o Senhor nos guarde e nos abençoe nessa noite.